Hoje sim, não, hoje não. Não foi dessa vez, o Ibovespa ficou um triz ali de voltar a invadir a faixa dos emblemáticos 100 mil pontos, mas quando estava começando, não conseguiu não, foi perdendo tração, principalmente nas últimas horas do dia, porque o bicho tá pegando lá fora. Começa agora o seu saldo deste dia 19 de outubro de 2020, em que o Ibovespa terminou o dia na faixa dos 98 mil pontos, com uma alta de 0,35%. O dólar comercial, por sua vez, caiu hoje, dia de apetite ao risco renovado aqui no Brasil, caiu 0,77% aos R$ 5,59. E você, investidora, investidor, brasileiro aí do outro lado, deve estar se perguntando como é que pode, com essa crise toda, o Ibovespa ter subido dessa forma, ainda mais com as bolsas lá fora para baixo, clima de tensão no mundo todo. Está começando a temporada de balanços aqui no Brasil. Começa na próxima semana a divulgação dos resultados dos bancões, e foram eles que deram sustentação, boa parte dela pelo menos, a alta do Ibovespa. No melhor momento, as ações dos bancões chegaram a subir mais de 3% hoje, perderam tração, é verdade. O que mais subiu no setor foi da Itaúsa, holding controladora do Itaú. Os demais ficaram um pouquinho para baixo, Itaúsa subindo na casa de 1,5%, exatamente 1,70 e tantos por cento aí para você. Vem detalhes só no valorinvest.com, tem lá todos os resultados da carteira do Ibovespa, está em destaque lá no site, o nosso saldo do dia também em versão escrita. Os bancões subiram hoje, tem boas perspectivas. Como toda a carteira do Ibovespa, de maneira geral, tem boas perspectivas e, aliás, tudo é uma questão de perspectiva, mesmo aquelas empresas de quem não se esperam grandes resultados na comparação com o ano passado, ao menos na comparação com o segundo trimestre, as perspectivas são de melhora. O pior, aparentemente, na visão, ao menos, de analistas, casas de análise, economistas, gestores, dos investidores, ficou já para trás. O terceiro trimestre deve trazer dados melhores da situação das empresas de maior relevo aqui da Bolsa Brasileira, e com isso investidores foram às compras. As ações que mais subiram aqui, embora não sejam as mais pesadas no índice, como eu falava, o peso, aliás, é bem significativo, 17% da carteira ainda está com os bancões, embora já tenha sido maior, é expressivo. As ações que mais subiram foram ações com pouca participação. BR-Mall subiu bem, Cielo subiu bem, IRB subiu bem, BTG Pactual subiu bem. De novo, acessa lá valorinvest.com para saber quanto. Petrobras subiu hoje também na casa de 1%. Petrobras é também das ações mais pesadas. A empresa, tanto ações preferenciais quanto ordinárias, a Petrobras ocupa 9% da carteira do Ibovespa. Se a Petrobras sobe, o Ibovespa tende também a ganhar um fôlego. Esse fôlego, como eu disse, foi maior no melhor momento do dia, veio perdendo tração por causa da cena externa. E o que segurou o Ibovespa ainda assim, apesar das perdas nas bolsas da Europa, as perdas também nos Estados Unidos, foi, na verdade, um desmentido, principalmente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A CNN Brasil informou que Maia não tinha restrições para estender auxílios emergenciais, o estado de calamidade, para o próximo ano. Retomando rapidamente aqui, se você não está a par do que é o estado de calamidade, foi ele que permitiu ao governo fazer os gastos necessários para o Brasil não escangalhar de vez a economia brasileira durante a crise. Permitiu que esses gastos fossem feitos rompendo ali com o teto de gastos, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, caso estivéssemos numa normalidade. Não era uma normalidade, era uma calamidade. Foi permitido então, porém trazendo apreensão ao mercado, que gastos fossem feitos
sai dinheiro daqui, tem que ser pago ali, a dívida brasileira foi para a casa do chapéu, deve terminar o ano na casa dos 100% do PIB, no ano passado terminou na casa dos 75%, é um crescimento bem acelerado, mas que condiz com o tamanho da crise, porém, todavia, o Brasil já tinha problemas fiscais desde antes dessa crise, é de se esperar, o mercado espera por isso, já desde antes da crise, e não deixou de esperar nessa crise, que reformas que contenham os gastos venham a ser tocadas em frente a partir do próximo ano, passado esse pior momento da pandemia, da crise financeira. Veio então um desmentido de Rodrigo Maia, voltando na verdade a repetir o que ele sempre disse e o que vem dizendo, de que é totalmente contrário a romper o teto. Ele falou que sim, é a favor de pacotes de estímulo à economia brasileira, que topa discutir lá na Câmara, só que pacotes que fiquem abaixo, dentro, inclusos no teto de gastos, ou seja, para que esses pacotes sejam votados, eventualmente, caso do Renda Cidadã, pretendido pelo governo depois das eleições municipais, Maia não diz, né, mas será preciso cortar de outro lugar, vamos ver qual vai ser a engenharia a ser apresentada pelo governo. Por falar em governo, o ministro Paulo Guedes, hoje, num evento da Câmara Brasil-Estados Unidos de Comércio, repetiu o que ele sempre vem dizendo, exceto naquela vez que ele propôs pedaladas fiscais para pagar o Renda Cidadã e depois disse que não tinha nada a ver com ele, mas ele que apresentou, né, do lado do presidente, Jair Bolsonaro, do lado de senadores, enfim. Você deve estar lembrando muito bem disso, né? Arranhou bastante a credibilidade em termos fiscais do governo e do fiador desde os tempos da campanha, mas Paulo Guedes falou que é inadmissível passar que gastos extras, que gastos atípicos se tornem permanentes, é o caso do auxílio emergencial, é o caso de programa de manutenção do emprego, é o caso de linhas especiais de crédito para pequenos e médios empreendedores, empresários aqui do Brasil. Ele disse que é inadmissível, então isso trouxe fôlego, apetite ao risco aqui no Brasil, que foi perdendo tração ao longo do dia, nas últimas horas, em linha e ao mesmo tempo em que as bolsas americanas aprofundaram a queda. No fim de semana, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deu um deadline ali, uma data limite, falou que se em 48 horas a partir de domingo, ou seja, amanhã, na terça-feira, se não tiver até meia-noite de terça-feira, um acordo entre republicanos e democratas, o pacote para mais gastos nos Estados Unidos contra a crise, esse pacote vai ficar mesmo, de acordo com ela, para só depois das eleições que em alguns estados já começou nos Estados Unidos, mas que tem a grande parte dos votos a serem feitos no dia 3 de novembro. Com isso, com essa apreensão, com a espera do que será lá nos Estados Unidos, veio uma cautela forte nas bolsas americanas no fim do dia, acompanhada simultaneamente pela cautela aqui no Brasil, e Ibovespa perdendo tração. Aliás, ainda assim, há de se prestar bastante atenção que o Ibovespa operou bastante descolado do clima lá fora, não só por causa das bolsas americanas, as bolsas da Europa, onde a pandemia na Alemanha, na Itália, na Espanha e na França, de novo, teve um fim de semana de batidas de recorde por lá. São 4 dos 5 principais centros econômicos da Europa. As bolsas embicaram para baixo, ainda tem tensão em relação ao Brexit, ao que tudo indica não vai ser sem dores e da maneira mais tranquila que poderia ser a saída do Reino Unido da União Europeia. Reino Unido que não bateu recorde no fim de semana, mas também as taxas não arrefeceram tanto assim, seguem perto das máximas de contágio por lá. Nesse clima que a semana começa, eu te convido a acessar o nosso canal aqui, valorinvest.com, no YouTube, no Facebook, no Twitter está disponível também, para conferir o papo que eu levei nessa manhã com a Betina Roxo, estrategista-chefe da Rico Investimentos, e também com Marcos Vinícius Gonçalves, ele é diretor-presidente da Franklin Templeton aqui no Brasil. O papo foi justamente o que pesou, o que está pesando tanto na cena externa.
eleições americanas e tudo que isso envolve e que diz respeito ao seu bolso aqui do Brasil. Você não vota lá, mas tem tudo a ver com essa decisão a ser tomada nos Estados Unidos. Eu fico por aqui, continuamos conversando ao longo da semana com os nossos saldos do dia do valorinvest.com. Grande abraço a você, boa noite, bom descanso, até a próxima e tchau.